Vamos ver. Bom, eu acho que teoricamente já está. Está ao vivo já, 20 segundos. Vai ter algum delay, né, em relação a, acho que a transmissão lá no link, né? Uhum. Mas enfim, eu estou acompanhando pelo celular. Tá funcionando, professor. Acho que a gente já pode dar início, né? Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, a mais um evento da Semana de Ciência e Tecnologia do IFMS. E é uma grande honra recebermos... o professor engenheiro civil Rafael Alves de Souza. Ele é docente na Universidade Estadual de Maringá desde 2002, tem doutorado pela USP em Engenharia Civil, com ênfase em estruturas, e pós-doutorado pela Universidade de Massachusetts e pela Universidade de Illinois. Então, sem mais delongas, professor Rafael, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luan. Uma satisfação tremenda poder falar com vocês da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Fico muito feliz de poder trazer aí para vocês um pouco da minha trajetória, né? No princípio parece que é uma coisa meio louca, que não tem muito a ver, mas vocês vão ver que, na verdade, está tudo integrado, né? O que eu quero deixar aí para vocês como mensagem é que tudo que a gente faz na vida, de alguma maneira, nós podemos acrescentar na nossa engenharia, que, sem dúvida alguma, é o interesse principal da gente aqui, é voltado para a engenharia. E o que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho outros campos que eu venho atuando e que ajudam a minha engenharia e vice-versa, tá? Então, o nome dessa palestra é aí Imagineering, nós vamos entender o porquê para frente, uma trajetória integrada entre música, engenharia e artes marciais. Tá? Então, eu vou começar lá do básico, quando eu ainda era molecão. Eu tive a felicidade de estudar em Campinas, fiz o meu primeiro grau lá, daí voltei para Maringá, onde eu fiz o meu segundo grau, e fiz um pouquinho de cursinho, uns 6 meses antes de entrar na universidade. Eu fiz aí um cursinho, que era o Colégio Paraná, na minha escolha para engenharia civil. Basicamente, a minha grande influência na vida é o meu avô materno. Ele era engenheiro agrônomo e tinha uma biblioteca fantástica, a qual eu gostava de visitar e estava sempre lendo os livros que ele tinha na biblioteca. E é interessante que, mesmo escolhendo a engenharia civil, eu já tinha uma grande aptidão, tanto para música, para literatura e também pelos esportes. Desde cedo eu já tinha um grande envolvimento, inclusive existia uma polêmica grande com meu pai, né? A princípio eu tinha começado o vestibular, tinha ido mal pra caramba, mas a minha nota de redação fez uma grande diferença, a língua portuguesa uma grande diferença, e no final das contas acabei passando muito bem em engenharia civil. Mas durante o tempo tive uma divisão, né? Se realmente eu faria música, se eu seria jogador profissional de futebol e tal. Então a engenharia civil foi escolhida aí no meio de uma série de divisões, tá? Para vocês entenderem o contexto, né, de que se eu escolhesse um outro caminho que não estudar, seria meio que uma maldição de família, né? O meu pai, que é esse senhor na época, um jovem no meio, aí, meu pai, infelizmente, perdi meu pai no começo desse ano, em janeiro. Meu pai criou os filhos como se nós fôssemos uma espécie de Gracie da ciência, né? Ou seja, os irmãos Gracie lá do jiu-jitsu, todos tinham que lutar. Lá em casa, todo mundo tinha que estudar. Mesmo que eu escolhesse música, vai estudar música? Então vai estudar, mas tem que estudar. Então, veja bem, ele era doutor em química, eu que sou esse cabeludo da direita, magrelão aqui, me tornei engenheiro civil, com doutorado em engenharia civil. Eu sou o irmão mais velho,
Do lado esquerdo tem o meu irmão do meio, que é doutor em física, e aí o meu irmão caçula, que é esse que na época era molequinho, e também é doutor, e é doutor em ciência da computação, e atualmente ele está lá na Universidade do Novo México, lá onde os caras filmaram lá o Breaking Bad, né, aquela série muito famosa. E o meu irmão, doutor em física, encontra-se no campus no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria. Tá? Então, assim, nós fomos criados para estudar. Tinha que estudar, era obrigado a estudar. Então, cada um, de alguma maneira, fez doutorado, todos em áreas diferentes, mas todos nós demos aí essa alegria para o meu pai, que era filho de barbeiro, foi talvez da família dele o primeiro a estudar. Então, ele via o estudo como uma grande ferramenta para a gente poder se destacar, né? Então, todos nós escutamos e fomos atrás e fizemos doutorado. Aqui, à esquerda, tem o livro do Aristóteles, o Arte Retórica e Arte Poética. Foi o primeiro livro que eu me lembro, assim, de adulto, que eu li na vida, né? Emprestei da biblioteca do meu avô. Gostei da capa, vi esse homem barbudo aí, o tema era interessante, né? Arte, poética, tal. O tema me chamou a atenção, pedi para o meu avô, ele me emprestou, mas falou, com uma condição. Você vai ler, daqui um mês você vai fazer uma resenha, me dizer tudo que você entendeu desse livro, do Aristóteles, né? Então, meu avô também era um outro cara também muito culto, passou a vida no exército, né? Levou a mãe morreu cedo e ele passou 20 anos no exército, então ele lia o dia todo, né? E aí emprestei esse livro, foi o primeiro livro. E aqui à direita é Campinas, onde eu estudei, e olha como a vida é maluca, né? Eu sou engenheiro de estruturas, engenheiro civil, mas com diversos cursos de mestrado, pós-doutorado, doutorado em estruturas. Cara, e fui escolher um time para estudar, para torcer, né? Que é a Ponte Preta. Olha isso que coisa, né? Que energética, né? Eu escolhi a Ponte Preta para torcer, porque meu pai queria que eu fosse palmeirense a todo custo, mas um dia ele teve uma ideia brilhante de só assistir o jogo da Ponte Preta na época que ele estava fazendo doutorado na Unicamp. Meu amigo, a hora que eu entrei no campo, molequinho, com 6 anos de idade, aquela torcida fanática da Ponte, acabou. Aquilo nasceu uma paixão que até hoje se prolonga. Eu sou ponte pretano roxo. E para frente até essa coincidência, né? Que eu chamo, é o time do engenheiro de estruturas, né? Ponte Preta. Então, isso é uma coincidência do destino muito interessante também que veio. Então, com essa torcida pela Ponte Preta, né? Eu comecei a jogar bola muito cedo. Então, ali à direita tem eu com os meus times de futebol, joguei muito tempo, joguei até aqui em Maringá, tinha o Grêmio de Maringá, foi até os 18 anos, pouco antes de profissionalizar, eu acabei profissionalizar, né? Acabei largando e deixando para lá o futebol, mas também eu tinha o bicicross, que eu também pratiquei em Campinas, fui bom corredor de bicicross, naquela época tinha o motocross, tinha aqueles caras super famosos, que não é da geração de vocês, mas se você procurar na internet, Moranguinho, Paraibinha, eram uns caras muito loucos que voavam com as motocicletas, né? E o caminho natural do bicicross era a motocicleta. Então, isso começou em Campinas, essa coisa da competição, né? Começou muito cedo na minha vida, de se superar e competir, e perder, chorar, e no outro dia treinar mais e vamos em frente, né? Meu pai também incentivava muito essa questão de competição e tinha que ir lá e bater de frente, e se perdeu, vai de novo. Então, fui formado nesse contexto, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu já tinha toda essa relação com os esportes e também com a música, que eu vou tratar um pouco mais para frente, né? Então, eu acabei entrando em engenharia civil e aí meu comportamento era o seguinte, eu sabia que eu queria estruturas, me fascinava o tanto de armação que a gente tinha nas lajes, nas vigas, nos pilares, ou seja, eu queria aprender concreto armado. Estruturas, era o que realmente me chamava atenção. E aí tive boas notas, consegui aí ser monitor de várias disciplinas, né, vetores, álgebra linear e tudo mais, mas no segundo ano eu servi o exército. Então foi uma prova de fogo danada. Você imagina fazendo mecânica dos sólidos e tendo que acordar 4 horas da manhã para servir o tiro de guerra. Às 7h30 você era liberado, ia direto
de farda para a universidade, né? A galera tirando sarro da sua cara, você morrendo de sono, vendo o professor falando. Então, foi um período porrada, né? Mas, felizmente, a minha persistência, acabei sendo reconhecido o mérito no Exército, porque não faltei nenhuma vez ao longo do ano, né? E o Exército, ele dá essa honraria, né? Então, eu ganhei um título de honra ao mérito do Exército Brasileiro. Poxa, isso para um jovem em começo de carreira foi decisivo, né? Pô, não era qualquer um que estava te dando um título de honra, era o Exército, né? Então, eu guardava isso realmente com muito orgulho. E aqui, para vocês terem uma ideia, é uma foto do tiro de guerra, né? E nessa foto tá fácil de me encontrar aqui. Tinha eu e outro amigo, pô, a gente sacaneava demais, né? Eu sou esse do pescoço torto aqui, ó. Né? Então, eu também sempre tive um lado, apesar de ser um cara um pouco mais tímido e tal, eu sempre tive um lado irreverente. E aí nessa foto, a gente resolveu sacanear, né? Eu, esse meu amigo aqui e esse outro aqui, fizemos uma foto aí meio fora do normal, mas eu acho que registra bem essa espontaneidade, esse negócio de dar uma certa leveza no local onde realmente ele é pesado, né? A gente ia lá assistir as palestras, parecia que tinha um rio, né, no fundo do tiro de guerra, parecia que os russos iam chegar de navio ali, pô, invadir tudo, e então você tinha que estar atento, preparado o tempo todo para poder servir ali, né? Era pesado, cara. E eu preocupado com mecânica dos sólidos, né, as disciplinas de engenharia civil que pegam pesado, eles estão aí encarando primeiro, segundo ano, é difícil, cara. Pega um cálculo um. Pô, a primeira nota que eu tirei foi um 4, um cálculo um. Você já chega e já leva um 4 na cabeça para começar. Você fala, meu, tô ferrado. Como que eu vou passar de ano com 4, né? Então, assim, aquela transição do segundo grau para a universidade é brutal. A gente sofre, né? Tem que aprender a estudar, tem que sacar que o ritmo é outro. Então, além de ter essa parte pesada, ainda tinha um exército ainda para me disciplinar, né? E me pegar pesado. Então, foi um período muito difícil conciliar o curso de engenharia civil, principalmente com essa fase inicial com o exército brasileiro, tá? Então, eu estou ali. E nessa mesma época, olha que coincidência maluca do destino, né? Antes de fazer engenharia civil, eu entrei nessa banda, que era o Sex Hansen. E essa banda fez muita história em Maringá. Era na época do Sepultura, estava no auge, e a gente tocava um thrash metal. E chegamos a sair numa revista super importante da área, chamada Rock Brigade, é uma revista muito boa da área, e nós acabamos saindo, né? Tipo, pô, para a cidade tinha sido das primeiras bandas que conseguiam aparecer numa publicação em São Paulo. E o mais legal, os dois irmãos, que o baterista e esse guitarrista da frente, os caras faziam engenharia civil. Então era um molecão ainda, não tinha nem feito vestibular, estava lá no primeiro ano do segundo grau, mas já queria engenharia e tudo mais. E esses dois malucos faziam engenharia civil. Eu achava o máximo, né? Todo mundo sabe, quando você é molecão, tá ali no segundo grau, você já tem um amigo na universidade, né? Pô, você acha aquilo lá o máximo, né? Então eu ficava escutando aquelas histórias de universidade, como que era lá as disciplinas da universidade, eu ficava doido, né? Então eu andava com esses dois irmãos, o Júnior e o Alexandre. O Júnior, inclusive, largou o curso, abriu um bar muito famoso aqui em Maringá, que é o Tribus Bar. O Alexandre, que ali é o baterista, exerce também, mas não com tanta ímpeto ou tanta vontade como eu acabei seguindo posteriormente. Mas esses dois caras foram super influências para mim, né? Eu já queria, a gente tocava junto, eles faziam engenharia civil, então meio que outra coincidência do destino, né? Meio que para te empurrar mais para determinados caminhos, né? E eu sou esse da direita aí com esse baixão ali vermelho, eu chamava ele de tenebroso, eu com a camisetona do Iron Maiden, né? Nessa época eu ainda tinha um pouco mais de cabelo, né? Era logo depois do exército, o cabelo ainda estava crescendo. Depois eu saí dessa banda, isso tudo nessa fase aí de 18 a 20 anos, e formei essa banda, que era o The Guavas. Cara, apesar de ser uma banda pequena, naquela época estava tendo a mudança
de fita cassete para CD. Nós fomos a primeira banda de Maringá a gravar um CD em formato físico. Você dava para as pessoas o CD, os caras falavam, onde que eu vou escutar isso? Pouca gente conhecia o CD. E nós lançamos um CD e, inclusive, fomos chamados para gravar em São Paulo, numa gravadora que era famosa, que na época era produtora e gravadora de uma banda bem conhecida no circuito, que é a Banda das Velhas Virgens. Quem conhece rock aí conhece bem essa banda. Então, você imagina, para um garoto, na época eu tinha 18 anos, quando ocorreu esse convite para São Paulo, né? Eu fui para São Paulo pela primeira vez com 18 anos, sozinhos, para fazer uma reunião com essa gravadora. Aí falei para os caras, cara, não posso, estou aí estudando, né, engenharia, acabei de entrar, não posso largar o estudo para tocar em banda agora, né? O cara, não, mas como que nós vamos fazer? Se a gente precisar gravar aí um estúdio ao vivo Transamérica, você não vai vir por causa da escola, da engenharia? Eu falei, infelizmente é. Né? Dei meio que uma de Sócrates, né? Pô, primeiro eu vou estudar aqui a medicina, depois eu vou para a Copa do Mundo. Foi mais ou menos o que eu fiz, né? A gente teve essa oportunidade em São Paulo, fui para lá, molecão, foi uma experiência muito bacana, ir para São Paulo sozinho de busão, descer em São Paulo com 18 anos, por causa da música, né? Ou seja, então eu ficava balançado, poxa, será que a música também é um caminho, né? Será que é engenharia mesmo? A gente fica meio balançado, sem saber direito o que fazer, né? Mas eu tinha meu pai, né? Meu pai pegava no meu pé, falou, não, tem que estudar, tem que estudar. Depois, se você quiser, você faz esse negócio de música, mas termina o curso primeiro. E foi isso que eu fiz, né? Então, terminei o curso e fui para Campinas. Voltei para Campinas. Por quê? Torcedor da Ponte Preta, tinha passado a minha infância lá, tinha me marcado muito a minha infância. Eu queria muito voltar para Campinas, né? E acabei voltando, fazendo mestrado lá. Foi um baita mestrado bom, fui bolsista da FAPESP. E aí começou a minha jornada de pesquisador. Fiz uma dissertação de mestrado chamada Análise de Fraturamento e Estruturas de Concreto, utilizando programas de análise estrutural, com o professor Antunes. E aí também foi uma forte interação que eu tive a oportunidade de ter com a Escola Politécnica, tá, da USP. Então, o professor Túlio tinha muito contato com o professor Antunes, a gente ia para São Paulo direto nesse grupo de pesquisa, e aí acabei, então, fazendo um bom contato na Poli, para onde eu iria posteriormente. Mas não foi assim tão fácil essa situação de mestrado, né? Eu tinha me formado, gostava de estruturas, mas naquela época eu não tinha grana para comprar um programa de computador. Era difícil você ter um programa, um computador, era tudo muito caro. Então, como que eu ia cair no mercado? Não dava. Então, fui estudar um pouquinho mais. Mas olha que interessante. Eu me inscrevi na Escola de Engenharia de São Carlos e na Unicamp em simultâneo. Mas eu queria ir para São Carlos. A Escola de Engenharia de São Carlos era, e até hoje é, um dos melhores centros de pós-graduação do nosso país, né? E aqui é interessante, eu guardei essa cartinha, né? Ó, informamos que, com base no resultado de exame, né, e nos critérios de seleção, Vossa Senhoria não foi classificado para ingresso no curso de pós-graduação em Engenharia de Estruturas. Rapaz, na hora que eu olhei isso daqui, as lágrimas desceram pelos olhos. Falei, caramba, o que eu vou fazer agora da minha vida, cara? Ainda bem que lá em Campinas eu tinha me inscrito, e aí o professor Nilson, que era o coordenador da época, me liga um dia e falou, por que você não veio para a entrevista? Falei, mas entrevista? Eu nem sabia que tinha entrevista. Falou, não, teve entrevista há 2 dias atrás e você não apareceu, você e um amigo seu, que é o professor Leandro, que ele é aqui foi o nosso diretor de centro, e estudou junto comigo. Falei, não sabia de entrevista, não. Se eu soubesse, eu tinha ido. Ele falou assim, então, você consegue vir amanhã? Falei, opa, tranquilo, tô indo. E aí acabamos indo para Campinas e acabamos sendo selecionados. Agora, olha a outra coincidência do destino, né? Você imagina um professor querer saber por que um aluno não apareceu numa entrevista. É muito raro isso, né? Alguém com sensibilidade. E o nome do professor era como Nilson. E Nilson, por coincidência, é o nome do meu pai. Então, são umas coincidências assim inexplicáveis, né? Se não fosse o professor Nilson ter a sensibilidade
de ligar, eu já tinha levado pau em São Carlos. Se eu levasse pau em Campinas por ter perdido a entrevista, o que será que teria sido, né, para frente? Então não dá para saber, né? Então, ainda nessa época, né, no meio desse tumulto todo, eu já escrevia bastante, né? Já compunha bastante. Eu tinha um livro de poesias chamado A Lata de Goiabada e também um outro livro de crônicas chamado Na Beira da Sarjeta. E fui influenciado aí por uma galera que a gente chama de literatura beat, né? Jack Kerouac, aí tinha também o Charles Bukowski e também os modernistas brasileiros, Bandeira, né, Drummond, e também gosto muito de Paulo Leminski. E Alice Ruiz também, a esposa dele também. Então, sempre também tive um lado de escrever, de tanto poesia, crônicas, um monte de viagem. Inclusive, agora acabei de terminar um livro que está em fase de editoração, que é chamado Em Frente ao Buriti, Memórias de um Engenheiro de Estruturas, que deve ser lançado ainda esse ano, mais tardar o ano que vem, onde eu vou misturar uma série de histórias de vida com engenharia de estruturas e vai trazer todas essas relações energéticas que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, depois do mestrado, fui direto para o doutorado, mas olha que coisa louca. Aí, na minha banca de doutorado, o saudoso professor Venturini, que era da Escola de Engenharia de São Carlos, me chamou para ir para São Carlos. Aí, acho que eu fiquei magoado, né, de ter levado pau lá em São Carlos, acabei dizendo não. Que o meu sonho era ir para São Carlos fazer mestrado com o professor José Samuel Giongo, que inclusive se tornou um grande amigo meu. Eu sempre digo para ele, falo, professor, uma das maiores frustrações da minha carreira foi não ter sido seu orientado. E ele brinca comigo, dando risada assim. Ele falou, cara, eu também queria ter te orientado. Mas a vida não quis assim, né? Então, daí depois, no doutorado, eu resolvi ir para São Paulo, já tinha um contato bom com o professor Túlio, acabei indo para lá e sendo bolsista da CAPES. E fiz um projeto interessante chamado Concreto Estrutural, Análise de Dimensionamento de Elementos com Descontinuidades. Nessa época, o método das bielas estava começando a crescer. Tá? Então, eu meio que peguei uma época muito boa para fazer uma tese nessa linha. Tá? Então, essa tese, inclusive, posteriormente, a gente encaminhou para a 6118. Hoje, a 6118 tem um capítulo totalmente voltado para a utilização do método das bielas, e muitas das coisas que vieram a ser incorporadas, né, várias delas surgiram, pelo menos, a discussão do meu material da tese de doutorado. Nessa época ainda fui monitor das disciplinas do programa de especialização da USP, e, inclusive, tem um material que roda na internet aí que é muito famoso, que é esse material, exemplo de um projeto completo de edifício de concreto armado. É uma publicação com mais ou menos aí umas 450 páginas que a gente mostra como fazer um prédio do início ao fim na mão. Tá? Então, idealizado pelo professor Túlio, mas inicialmente, algumas décadas atrás, idealizado pelo professor Lauro Modesto, o professor Túlio retomou essa ideia, juntou o pessoal e a gente acabou escrevendo esse material, que ficou um material muito rico e que frequentemente o pessoal aí entra em contato e quer saber mais. Mas daí eu estava no doutorado e no meio do doutorado, já tinha terminado as disciplinas, eu resolvi fazer um concurso na UEM. Meu pai era professor da área de química, né? Eu falei, poxa, acho que eu vou voltar para Maringá, vou ver esse negócio de dar aula. Mas, cara, eu nunca tive saco para dar aula. Eu achava que eu não tinha dom para dar aula. Eu achava que isso não era muito para mim, sabe? Mas talvez era uma coisa que já estivesse no sangue mesmo, né? Familiar, né? E depois que eu, então, voltei para Maringá como professor, tive a oportunidade de ir para Portugal, fazer um doutorado de sanduíche lá, onde eu fiz um trabalho sobre o método das bielas, no campo experimental e numérico, com o professor Joaquim Figueiras, que é um dos grandes professores portugueses da área de concreto. E coincidiu nessa época também de eu defender o meu doutorado e ganhar a primeira menção honrosa no concurso de teses e dissertações do Instituto Brasileiro do Concreto. Então, poxa, fiquei feliz pra caramba de ter ganho essa menção honrosa, né? Não ganhou o prêmio, mas a menção, para mim, foi, assim, emocionante, né? Eu
nessa época, acho que eu estava nos Estados Unidos, recebi, não pude participar lá da cerimônia e tudo mais, mas fiquei super lisonjeado com essa conquista, né? Então, essa daqui é a cartinha que na época eu recebi, né, como menção honrosa. E mais para frente, o que aconteceu é que eu acabei ganhando o prêmio Lobo Carneiro de pesquisador, que aí sim foi uma coisa que realmente foi sem igual, né? Porque você colocar o seu nome num prêmio tão importante como esse, o Lobo Carneiro, para quem não sabe, foi professor no Rio de Janeiro e ele criou aquele ensaio conhecido como Brazilian Test, tá? Um ensaio de tração indireta. Então, foi um professor fantástico, né? Trabalhou na época lá no escritório do Emílio Baumgart, ensaiou as primeiras vigas protendidas no Brasil, que foram as vigas protendidas da ponte Rio-Niterói. Então, foi um pesquisador, assim, fantástico, né? E aí, a cada 2 anos, eles premiam, né, os pesquisadores da área de estruturas de concreto. E aí, em 2017, eu vim a ganhar esse prêmio. Talvez pela produção na área de concreto, um livro que eu lancei também, que é um livro que eu considero uma obra também bem interessante pelo seu uma obra meio inédita no país, o que eu abordo ali realmente elementos de membrana, pelo ponto de vista de um modelo chamado de Modified Compression Field. Eu acho que é uma obra relevante para a literatura do concreto nacional, né? Mas a gente também deve essas conquistas também aos amigos, né? Se não fossem dois grandes amigos, o professor Leandro Trautmann, da Unicamp, e o professor Antônio Carlos dos Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, indicarem o meu nome, também não teria tido essa honra, né? Então, amigos na vida da gente são sempre muito importantes, né? Os amigos reconhecerem o trabalho da gente e a gente também reconhecer o trabalho dos amigos, né? Isso, sem dúvida, é um grande diferencial da nossa trajetória. Aqui, então, é a viga que eu ensaiei na Universidade do Porto. Era uma viga parede protendida com pilaretes nos extremos. Aqui a gente consegue observar os LVDTs, né, para medição e toda a marcação de fissuração da peça. Observe ali também os clip gauges, né, nessa região aqui, nós temos os clip gauges, que é para pegar as deformações ali no concreto. A gente tinha monitoramento interno também. Então, foi um ensaio muito interessante. Fiz aí uma simulação computacional para pegar as bielas e tudo mais. E aqui era a Universidade do Porto, um local muito bacana. Ali você tem Vila Nova de Gaia, você tem o Rio Douro, né? Aí você tem Porto e Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia é onde é feito o vinho do Porto. Tá? Então, aqui uma universidade fantástica. Passei um período aí de doutorado de sanduíche que me acrescentou demais, né? O professor Figueiras era um cara sensacional e um baita de um engenheiro na área de concreto. Então, aproveitei bastante, apesar de ser muito curto, foi questão aí de, acho que 45 dias, mas vivi intensamente essa oportunidade. Aqui, então, a gente observa, né, a cidade do Porto à direita e Vila Nova de Gaia à esquerda. E é muito legal porque lá tem a ponte Dona Maria Pia, que é projeto do Alexander August Eiffel. O Eiffel, que era engenheiro químico, mas que era sócio de uma empresa de estruturas metálicas e deixou inúmeras pontes construídas na Europa, além, é claro, da Torre Eiffel, né, que leva o seu nome lá em Paris. Então, a gente vê ao fundo ali, ó, a ponte Maria Pia, que é uma... Essa daqui, se bem que não está dando para ver, está parecendo mais a ponte da Rábida, tá? Mas tem uma ponte metálica que é do Eiffel lá, que é sensacional. Depois, então, de ter terminado o doutorado, com essa experiência de sanduíche na Universidade do Porto, eu resolvi que eu deveria dar um pulo para fora do país, né? Eu arranhava o inglês, mas precisava dominar. Se eu quisesse produzir, quisesse realmente escrever artigos de relevância internacional, eu teria que dominar o inglês, né? E aí acabei indo, então, para a Universidade de Illinois, at Urbana-Champaign, em 2006, com uma bolsa da CAPES,
E lá eu fui desenvolver um projeto durante 6 meses, aplicação do método dos elementos finitos e método das bielas na análise de blocos rígidos sobre estacas. Então, foi um período sensacional. Ali, acho que o que me marcou mais, às vezes a gente não tem nem ideia do que a gente está fazendo, né? Depois que a gente volta, às vezes décadas depois, a gente vai ter noção do que a gente fez. Então, além do pós-doc que eu estava desenvolvendo, o professor Kushman, que era o meu orientador, e que inclusive havia sido orientado do professor Collins, que é um dos maiores pesquisadores da área de cisalhamento em concreto, né? Ou seja, eu bebi da fonte quase da fonte, né? Eu estava ligado pelo Collins, pelo Daniel Kushman, né? Então eu consegui muita coisa dos originais do próprio Collins, né? Ou seja, consegui do discípulo direto, né? Então foi muito bacana. Isso acabou depois repercutindo no meu livro, então para frente, o Elementos de Membrana. Mas já no fim do pós-doc, o professor Kushman chegou e falou para mim, olha, tem um acidente que ocorreu em Atlantic City, lá em New Jersey, e já faz uns 2 anos e está enrolado na justiça, e nós precisamos de alguém que trabalhe com o programa Diana. E você, aqui, é o único cara na instituição que sabe mexer nesse programa. Você não ajuda a gente? Eu falei, opa, claro, tô dentro, filho. Agora, olha que legal. Quando eu fui para Portugal, é que eu aprendi o Diana. E daí, lá em Illinois, eu estava estudando um outro programa que era o Atena. Mas lá eles precisavam do Diana, que era um programa que eu tinha aprendido em Portugal. E só eu sabia mexer, ou seja, eu estava na hora certa, no lugar certo. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo as simulações nesse programa. Deixa eu mostrar aqui. E também acabei fazendo parte aí, desde que eu fui em 2006, eu tenho, então, uma ligação com a CI como participante dos comitês, né, de cisalhamento e também de elementos finitos. Tá? Posteriormente, quando eu volto para o Brasil, inclusive por causa do Atena, que é o programa que eu aprendi lá nos Estados Unidos, eu acabei abrindo a minha empresa para distribuir o Atena aqui no Brasil. Tá? Então, o Atena é um programa que faz isso daqui. Ó. Você faz análise não linear de concreto, programa onde você descreve os modelos constitutivos, aço, concreto, e funciona como se fosse um verdadeiro laboratório virtual. Tá? Então, isso daqui eu aprendi nos Estados Unidos. Mas para poder, lá na Universidade de Illinois, que é aqui onde nós estamos vendo, aqui o laboratório da Universidade de Illinois, os caras ensaiam lá sismo em pilares em escala real. Você vê ali no fundo uma parede de reação com múltiplos macacos que podem aplicar forças nos vários sentidos, e ali simulando, então, um experimento real para ver o efeito do sismo sobre um pilar. Tá? Então, os caras, escala real. Olha o tamanho dessa viga. Eu estava, na época, lá, uma viga com proteção, com alta resistência. Então, os caras ensaiavam isso daí em escala real para ver como que estavam os modelos. E aqui é a ruína do cassino, lá em Atlantic City, na verdade, de uma garagem, né, um edifício garagem que eu sei utilizado no cassino, que eu trabalhei utilizando, então, o programa Diana, e que eu fui saber agora, esses tempos, quando eu fui fazer uma palestra, que esse é o acidente que até hoje pagou a indenização mais alta da história dos Estados Unidos. Você vê, na época eu estava tão empolgado de estudar o problema, de querer saber por que tinha caído e tudo mais, que eu nem me liguei em nada, né? Fui lá, fiz, voltei e tudo mais. Aí quando eu fui preparar uma apresentação, 14 anos depois, é que eu percebi o grau de importância que esse acidente tinha tido na história dos Estados Unidos, né? Pode procurar na internet depois aí o Cassino Tropicana. Até hoje, o acidente com a indenização mais alta paga para as famílias das vítimas, né? Que infelizmente se for. Quer dizer, não tem dinheiro que pague, né? A perda de uma vida, né, cara? É para amenizar, mas não tira a dor da perda de operários que se foram com essa tragédia, né? Ainda em construção o edifício. Aqui dá para a gente ver melhor, né? Então foi realmente terrível.
E essa época que eu estava nos Estados Unidos, olha lá, a música de novo, né? A música me pegando junto. Então, você vê, eu já tinha graduação, mestrado, doutorado, mas a música continuava viva. E aqui aconteceu uma coisa muito louca. Esse cara da esquerda, da foto superior, ele se chama Art Alex Sachs. Ele tem uma banda chamada Everclear. E o Everclear fez muito sucesso na época, na década de 90, aquela época do Nirvana, tudo mais, sabe? E eu andava com os CDs da minha banda a tiracolo. E encontrei esse maluco andando na rua, ele estava indo para a rádio para dar uma entrevista, e eu peguei e dei um CD da minha banda para ele. Você acredita que o cara pediu para tocar ao vivo uma música minha numa rádio americana? Cara, isso eu nunca vou esquecer dos americanos, sabe? Os artistas lá são muito diferentes dos artistas daqui. Se eu estivesse na rua, tivesse alguma banda famosa que tivesse indo, eu duvido que o cara pediria para tocar minha música na rádio. E lá esse cara pediu para tocar e depois tem no YouTube da minha banda, você pode entrar lá, tem ele pedindo a música, tocando a música e tudo mais. E conhecer esses outros caras que também são de bandas assim, lendárias nos Estados Unidos, né? O Eric Spaghetti do Super Suckers e aqui o Ian McKee do Fugazi, que é uma banda punk bem conhecida, né? E outra coisa maluca, eu estava em Chicago andando, e aí quando eu estou andando lá de bobeira, o cara me chama, fala, olha, pô, você não canta o hino nacional americano? Falei, rapaz, o hino nacional americano eu não canto não, mas se você quiser eu toco umas músicas minhas aí em português aí pra galera. Pra quê? O cara enlouqueceu. O cara enlouqueceu. Falou, meu, espera aqui, vou te arrumar um violão, você vai subir lá e vai cantar. E aí subi lá, um evento da Jeep Internacional, vocês já vão sacar a correlação que tem, e cantei, acho que 5 músicas para os americanos, todas em português. Os caras enlouqueceram, gostaram demais, a estranheza da língua, né? Aquela sonoridade que o português tem, né? Uma língua muito bonita, né? As pessoas não entendem, mas sacam a beleza daquela língua, né? Aquela musicalidade que tem a língua portuguesa, né? E acabei, os caras depois me mandaram, tiraram uma foto, mandaram a foto para mim, me agradeceram, disseram que eu tinha engrandecido o evento deles, né? Pô, eu estava feliz da vida de estar lá participando, né? Agora, olha a coincidência. Eu toquei no evento da Jeep e o nome da minha banda é a Inimitável Fábrica de Jeeps. Quer dizer, a minha banda já existia antes desse evento. Eu passando pela praça, o cara me chama para tocar. Então, a minha banda, que é a Inimitável Fábrica de Jeeps, eu formei ela quando eu voltei do doutorado de São Paulo. A primeira coisa que eu fiz ao voltar para Maringá foi reunir o pessoal e formar a minha banda, a Inimitável Fábrica de Jeeps, que a gente toca desde 2002 e até hoje a gente continua nativa. Esses daqui são os trabalhos, né, que a gente tem, O Dia que Seremos Todos Felizes, que é um disco de 2006, o Canções Despedaçadas para Juntar os Cacos, que é de 2008, tem o Ao Vivo Sesc Vila Mariana, que eu considero o nosso auge, pô, a gente chegou assim numa segunda divisão do rock nacional, quase subindo para a primeira divisão, aí veio o sertanejo e acabou com tudo, né? E aí, de 2012, quando o Caos é a Regra e a Ordem é a Exceção, e estamos gravando o nosso disco agora, novo, 2020. Vocês podem encontrar as músicas no Spotify e também no YouTube tem todos os álbuns, tem o DVD ao vivo Sesc Vila Mariana, onde a gente toca. E essa daqui é a apresentação do Sesc Vila Mariana, né? Eu, na época, aqui com cabelo ainda. E aqui, um show que a gente fez no Circo do Amor, eu aí com o braço levantado, a gente tocou aí para quase 2.000 pessoas nesse circo. Esse tem um fato muito curioso nisso daqui. Esse circo que está armado, ele precisava de uma RT, e eu assinei a RT desse circo. E um pouco antes de chegar nessa foto, começou a chover e o circo quase caiu. Rapaz, eu fiquei desesperado, porque se o circo cai um mastro desse aí, mata alguém, eu estava preso, sabe? Porque o circo é uma estrutura praticamente hipostática. E depois que a gente tocou a banda das Velhas Virgens, olha a coincidência de novo, né? Quando eu era moleque, eu fui na gravadora deles. Aí, anos depois, eles vêm tocar aqui
cara, tinha menina subindo no mastro ali, cara. Falei, meu, pelo amor de Deus, acaba logo esse negócio que eu não aguento mais esse circo. Tem que desmanchar logo, porque tá terrível ter essa RT aqui, tudo nas minhas costas, né? Então foi uma passagem interessante, juntando o rock e a engenharia aí num único evento, né? E aí, quando eu estava nos Estados em 2006, eu passava todo dia na frente de uma academia. Brasília Jiu-Jitsu, Brasília Jiu-Jitsu, Brasília Jiu-Jitsu. Falei, caramba, eu vou entrar nesse negócio aí para ver qual que é, pô. Pô, sou brasileiro, o mínimo que vai acontecer, os caras vão pirar, né? Pô, tem um brasileiro aqui. E entrei. Cara, dali em diante, minha vida, posso dizer que mudou. Mudou porque o jiu-jitsu realmente é o esporte do engenheiro de estruturas. Qual que é o jogo do jiu-jitsu? É tornar o oponente hipostático. Tá? E, para submeter o oponente, aplicar os esforços simples. Força normal, tração, compressão, torção, flexão, cortante. Né? Assim, você, com os esforços simples, você gera dor no oponente e ele vai desistir. E tornando o cara hipostático, você consegue derrubar ele. Então, é um jogo de engenho de estruturas. Na hora que eu comecei a ver os princípios de alavanca, aquela pira toda, eu falei, caramba, isso daqui é engenharia de estruturas, cara, não é possível. E aí, então, comecei a me aprofundar no jiu-jitsu. Né? E eu gosto muito dessas árvores que são formadas. Né? O Jigoro Kano praticamente desenvolveu o judô, né? O Code Koma acabou vindo para o Brasil e dando aula para o Carlos Grace, e acabou tendo toda uma linhagem dos Grace, né? E eu sou dessa mão aqui, que é do Pederneiras, que é o André Pederneiras, que é o grande treinador do pessoal aí do UFC, né, de vários lutadores, junto com o Wendel Alexander, eles formaram a Nova União. O Rodrigo Feijão é o meu professor, e com ele, então, eu continuei desenvolvendo o jiu-jitsu, que na verdade eu comecei a aprender inicialmente lá nos Estados Unidos em 2006, né? E qual que é a viagem? O jiu-jitsu é pura ciência, né? Aqui a gente tem um triângulo. O triângulo é uma figura muito forte dentro do jiu-jitsu, porque é uma figura geométrica que tem uma estabilidade muito grande, né? Então você observa que existem vários conceitos dentro do jiu-jitsu que são baseados em fenômenos físicos, né? Então você tem aí centro de gravidade, você tem as tuas pegadas, né? Como meter pressão e dar mais pressão no oponente, como fazer os teus ganchos, trigonometria, né? Para você jogar o oponente, você tem que saber o ângulo certo. Se você estiver jogando ele para o ângulo errado, ele você não vai conseguir desenvolver a tua arte, né? Então, jiu-jitsu significa arte suave. Na verdade, a história é o seguinte: você tinha o jujutsu, que era basicamente uma arte de combate, você usava espada, uma série de instrumentos. Aí Jigoro Kano, ele seleciona os golpes e cria o judô, e o jiu-jitsu também é uma retirada do jujutsu tradicional, né, desses elementos, faca, espada, essa coisa toda, tá? Então, o Jigoro Kano aí, ele deu uma limpada, modernizou e criou o judô. Então, basicamente, a diferença entre judô e jiu-jitsu é que o jiu-jitsu, quando a gente vai para o chão, a gente tem uma continuidade. O judô, você tem um certo período de tempo para poder desenvolver. Se você não conseguiu desenvolver no chão em tantos segundos, volta em pé de novo, tá? Então, o jiu-jitsu tem a continuidade, é um jogo mais completo. Mas é pura física. E para quem é da área de estruturas, começa então a se ligar. E não tem coisa mais humilhante do que você fazer graduação, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorado, saber os conceitos físicos, pegar um molecão de 18 anos lá que nunca viu nada disso e você leva um pau do moleque. É humilhante, porque você sabe o conceito físico. Só que o problema é a velocidade para aplicar isso daí. Então, eu comecei também com alguns conflitos entre teoria e prática também, com o desenvolvimento do meu jiu-jitsu, né? Eu ficava fazendo paralelos. Poxa, e se de repente tiver uma situação na engenharia que eu tenho que resolver rápido, pensar rápido, como que eu vou fazer?
Então, o jiu-jitsu trouxe esse lado interessante, além desse paralelo com a ciência, né? Além, é claro, de me tornar um indivíduo muito melhor, porque para lutar os campeonatos eu tenho que estar sempre numa boa forma física, não posso exceder nos prazeres da vida, né? Então, assim, cerveja, esse tipo de coisa que anteriormente o rock me levava mais para esse lado, o jiu-jitsu acabou me resgatando desse lado. Então, eu tento, o máximo possível, não me envolver com bebida alcoólica. Fazer exercício, selecionar o meu alimento. Então, a gente fica em treinamento na vida, né? O jiu-jitsu é um estilo de vida. E científico para quem tem essa sacada de enxergar isso. Então, esses foram meus professores, né? O Tim Morrissey, lá nos Estados Unidos, que foi quem me introduziu, um grande mestre. O Rodrigo Feijão, que é o meu professor aqui em Maringá. E quando eu voltei para os Estados Unidos, em 2015, o meu professor lá foi o John Maylen. O John Maylen, para você ter uma ideia, ele lutou UFC e hoje é lutador do Bellator. Cara, meu, fantástico. Baita amigo meu, aprendemos muita coisa junto, compartilhamos muita coisa, sabe? Então, esses foram os meus mestres, mas é claro que o Rodrigo Feijão, ele é o meu maior, digamos assim, professor, né, por mais tempo. E aí começou uma trajetória de jiu-jitsu, né? Comecei ganhando uns campeonatinhos aí locais, regionais, aí resolvi me arriscar na faixa azul no Campeonato Brasileiro. E acabei tendo sucesso, né? Sendo campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano na categoria Master. Depois na roxa, quando eu estava nos Estados Unidos de novo, acabei ganhando o Open de Boston, ganhei o Campeonato de Naga, que é um campeonato importante, vice-campeão brasileiro. E depois na marrom, que é onde eu estou, né, agora, acabei sendo campeão dos Opens de Floripa e Curitiba e também campeão sul-americano. Mas, cara, nem tudo são flores, né? Na faixa marrom, eu já devo estar aí há uns 3, 4 anos na faixa marrom. Nesse período eu tive 2 adutores parcialmente rompidos, uma luxação de ombro, o braço literalmente saiu do corpo, e uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Uma nova, né? Porque na verdade eu tenho os 2 joelhos operados, né? Então, claro que o jiu-jitsu traz também uma questão de saúde, mas também tem os acidentes, né? Agora, o número de emoções, o número de a satisfação, a qualidade de vida que eu tenho, sem dúvida alguma, compensa os perrengues que eu também já passei. Né? É um esporte de contato. Pô. Então, você está sujeito. Tá? E o que eu acho mais legal das artes marciais é que o que você aprende lá e faz um paralelo na vida, não tem igual. Basta ver o mata-leão, né? O mata-leão é aquele estrangulamento que o cara te pega pelas costas e começa a apertar o seu pescoço. Se você tiver a calma suficiente e a técnica para sair dali, meu amigo, eu digo para você, você que está lá no inferno e escapa de um mata-leão, a chance de você ganhar a luta é muito grande. Tá? Então a vida é assim, a vida te dá um mata-leão de vez em quando, e se você jogar a toalha, você perde, poxa. Então o que você tem que saber? Tem que saber a técnica certa, a hora certa, entrar a mão certa, dar a respirada certa, até conseguir sair dali. E a hora que você consegue sair dali, aí ninguém te segura. Então a vida impõe isso. Então o que eu acho legal da filosofia do jiu-jitsu é que a engenharia, ela te impõe também essa pressão. E o jiu-jitsu é uma forma de eu ter o treinamento, de eu poder também aprender a viver sob conflito, né? Sob pressão. E das artes marciais tem um código que a gente chama de código Bushido, que é basicamente, Bushido é o caminho do guerreiro. E eu até transformei ele aqui matematicamente de uma maneira fácil da gente entender, né? C2RLJH2. Então você tem C2, coragem, compaixão, R de respeito, L de lealdade, J de justiça, e o H2 você tem aí honestidade e honra. Ou seja, é um código de conduta para a vida. Então, esse lado tradicional das artes marciais, ele dá um caminho estreito, um caminho nobre, para que nós possamos seguir na nossa vida. Então, eu gosto dessa beleza das artes marciais e tudo isso você aplica no seu dia a dia.
Então, o que eu considero? Eu considero que eu tenho uma tríade sagrada: engenharia, jiu-jitsu e música. Tá? Então, o jiu-jitsu cuida muito do meu corpo, a música cuida da minha alma, e a engenharia é a minha mente, na maior parte do tempo. Então, eu estou sempre intercalando entre elas, e por incrível que pareça, uma ajuda a outra. Eu, quando vou fazer um projeto estrutural, por exemplo, quais são os acordes do projeto estrutural? Laje, viga e pilar. É ou não é? Então, eu vou juntando ali esses acordes, que são as lajes, os vigas e os pilares, até ter uma harmonia no meu lançamento, na minha concepção estrutural. Lá no meu jiu-jitsu, eu também tenho os acordes, são as posições que eu sei fazer. E eu tenho que combinar elas para poder me defender ou atacar. E aí o que eu aplico? Conceitos de engenharia para poder aplicar certo esses golpes. Então, eu vejo a minha vida correlacionada a engenharia, música e jiu-jitsu, tudo junto. No começo foi um conflito, porque parecia que tinha 3 habitantes dentro de um corpo só, né? Falava, meu, que loucura. Uma hora eu queria ser lutador de jiu-jitsu, mesmo sendo velho, mais velho, uma hora eu queria ser músico e tocar com a banda, mas a engenharia foi me levando cada vez mais longe, também não dava para largar mais. Até que eu assumi, falei, pô, então eu sou os 3 dentro de um só, o qual a vida me colocar naquele momento, que é o da vez, eu vou seguir. E aí eu descobri o Zen, né? O que é o Zen? O Zen tem um princípio que chama Wu Wei, que é o seguinte: deixa fluir, cai no que está acontecendo. Então o Zen traz esse princípio muito legal. E olha o que eu descobri depois estudando o Zen. No templo Shaolin, que era um templo antigo, onde os caras ensinavam para os monges budistas, né? Era obrigatório você aprender música e artes marciais. Ou seja, a música e as artes marciais são formas de meditação. Tá entendendo a sacada? Então, por que música e jiu-jitsu me ajudam tanto na engenharia? Porque são formas de meditação. Agora, veja bem, muita gente acha que meditação é você ficar pensando em alguma coisa. Não! Meditação é você não pensar em nada. Então, quando eu estou tocando as minhas músicas, ou quando eu estou lutando, eu não estou pensando em nada. Eu estou no automático, estou indo, estou indo no embalo. Então, para mim, música e jiu-jitsu são formas de meditação que têm uma influência significativa para eu ter força física, sabedoria, maturidade dentro da engenharia, tá? Em 2011, eu acabei indo para Lausanne, também na escola Politécnica de Lausanne, e também um período na escola de Delft. Foi um período muito legal para também continuar com essas viagens todas, né, de engenharia, música e jiu-jitsu. E lá trabalhei na Suíça com o professor Aurélio Mutoni, que é um dos caras à frente da FIB, um engenheiro fantástico. Tá? Aqui a EPFL, que é a escola na Suíça, aqui uma vista mais de perto, e aqui a Universidade de Delft. Era interessante que na Universidade de Delft, os prédios, diferentemente daqui, eles são prédios mais na vertical, né? Olha o tamanho dessa edificação. Então, foi uma experiência muito bacana para também trazer alguns métodos, que é o método dos campos de tensão e o método Biela-Painel, que são 2 métodos pouco conhecidos no Brasil. Eu tive a felicidade de ser um dos primeiros divulgadores desses métodos para dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto. Aqui todo o clima bucólico, né, da Holanda, local fantástico, né, para você passar um tempo e estudar, né. Em 2015, eu fui para Amherst. Eu tinha um projeto aprovado pelo CNPq, mas o Brasil já estava em crise já na área científica, já não tinha mais grana. Eu ponderei que, para minha família seria interessante ter uma experiência de vida fora do país. Eu tinha ido sempre sozinho, né? Aí dessa vez eu falei, pô, vou levar minha família. E aí levei meus 2 filhos, minha esposa, gastei minha própria grana, valeu a pena demais. Viagens, experiências de vida são coisas que, cara, são investimentos que valem para a vida toda, tá? E lá aproveitei para estudar então um pouco de sismo, fiz esse trabalho aí, né, que seria basicamente uma
seria acessar o comportamento, né, de estruturas complexas utilizando análise não linear. Mas lá também aproveitei para estudar um pouco de sismo, que foi uma experiência formidável, fantástica. Tá? Aqui são simulações que eu fiz na época. Também acabei participando de um concurso muito interessante, de nível mundial. Aí foram convidados alguns pesquisadores e eu tive a honra de, junto com o professor Brenha, que estava lá na Universidade de Amherst, Massachusetts, nós fizemos, então, um modelo para simular essa viga, que era uma viga de 19 metros de vão. Os caras queriam saber o seguinte, bom, qual que é a carga de ruína dela? Então, um lado era armado, o outro era desarmado. Então, simulava primeiro um lado, depois protegia esse lado e simulava o outro. E aí, então, participamos desse concurso. Aqui foi realizado na Universidade de Toronto, né? Olha o tamanho da viga, cara. E aí, aqui, as nossas simulações. E aí, nessa época que eu estava nos Estados Unidos, já com a minha família, filhos, né? Minha esposa, a Daniela, falou, olha, nós temos que ir para a Disney, cara. A molecada tem que ter essa experiência na Disney. Eu falei, puta, mas o que eu vou fazer na Disney, cara? Você imagina eu 3 dias na Disney, com molecada andando para cima e para baixo em brinquedo, né? Eu não curti isso daí. Fui meio que na marra, né? Meus amigos, a hora que eu entro naquele lugar, eu vi o quão tolo eu fui. Uma das coisas mais fantásticas que eu vi do ponto de vista de engenharia é a Disney. Tá? E lá, eu fiquei tão encantado, que eu queria saber como fazer aquelas montanhas, aquelas coisas todas, né? Muita estrutura metálica, muito revestimento com fibra de vidro e tudo mais, né? Ou seja, eu ia ver os brinquedos, cada brinquedo novo eu ficava procurando a estrutura para ver como que era, né? Então, assim, gerou um êxtase em mim que daí eu queria conhecer tudo, porque eu estava ali conectado com as estruturas, né? E aí eu descobri esse livro, que é o The Imagineering Way, by the Imagineers, que é um termo que foi introduzido na década de 40. Os caras falam que foi pela Alcoa, mas não foi. Qual que era a ideia? Era a ideia do brainstorm, cara, basicamente. Ou seja, você ia usar a imaginação na engenharia. Então tinha esses The Imagineers, que eram os caras que ficavam imaginando e criando os brinquedos. Você imaginava só, o cara chegava lá, o Disney falava, ó, o negócio é o seguinte, eu quero que vocês façam aí um brinquedo futurista que vai chegar lá no meio da Amazônia, sei lá, e tem que flutuar. Aí os caras tinham que pensar um brinquedo desse. Você imagina só, usar a tua cabeça num projeto de engenharia para criar coisas que não existem, que ninguém nunca viu, né? E aí eu li esse livro e recomendo todos vocês, se puderem comprar esse livro, porque é um livro que trata sobre criatividade. Então, no meu caso, como engenheiro de estruturas, a minha criatividade já sabia usufruir por causa da música e do próprio jiu-jitsu, que também exige criatividade. Né? Eu acho que a música e o jiu-jitsu também me ajuda a ter criatividade. Mas esse livro dá uma série de insights de atividades simples para você fazer no seu dia a dia, escrito por profissionais de todas as áreas envolvidos na engenharia para a criação dos brinquedos, para você, então, pensar como que esses malucos pensam para criar aquelas coisas fantásticas. Então, gente, obrigatório, arruma esse livro, preste de alguém, mas lê esse livro porque ele é fantástico. E daí que eu comecei a me ligar, falei, cara, no fundo, o que eu estou fazendo era isso. Porque eu vou na engenharia, mas a minha engenharia é alimentada pela música e pelo jiu-jitsu, e o jiu-jitsu pela música e pela engenharia, e a música pelo jiu-jitsu e pela engenharia. Quer dizer, eu estou misturando tudo, fazendo uma salada tremenda. E aí, lendo esse livro, eu fiquei um pouco mais tranquilo, né? Eu falei, pô, então eu não sou maluco, então eu não sou doido, não tô viajando no cogumelo, né? Então, depois que eu li esse livro, realmente foi mais fácil entender todo esse contexto. E desde então, além daquelas trajetórias, né, que eu mostrei para vocês na música e no jiu-jitsu, essa daqui é a minha árvore genealógica, científica. Então, tem todos os professores que eu trabalhei, que foram meus orientadores e os orientadores deles, e tem todos os meus orientados. E nesse período, lancei um livro, 48 artigos em periódico e trabalhos de engenharia, 204 trabalhos técnicos, né, entre projetos,
perícias, laudos, trabalhos profissionais, né? Aqui o meu livro, vocês podem encontrar aí na rede também, na editora da UEM. Esse é um dos artigos que eu considero o meu artigo mais importante, que é um artigo sobre blocos de fundação publicado no ACI. Com frequência esse artigo é citado no campo de blocos de fundação, tenho um grande carinho por esse artigo, e foi resultado do pós-doc lá em Illinois. Tá? Além disso, aí tive aí a chance de também trabalhar com atividades administrativas, né? Chefia de departamento, de associações de classe e tudo mais, e também essa parte administrativa também deu uma boa formação. Fui presidente do centro acadêmico, então acho que quem estiver estudando também se envolver com o centro acadêmico também é uma boa maneira de você interagir com vários engenheiros sensacionais aí na época do centro acadêmico. E consolidando tudo isso que eu estou falando para vocês, o Aristóteles, né? Primeiro livrinho que eu li lá, do Arte Retórica, Arte Poética, o grande Aristóteles dizia o seguinte, que você tem 3 maneiras de ter o conhecimento. Você teria essa epísteme, que seria uma situação mais academicista, né, uma coisa mais teórica. Você tem essa phronesis, que seria um conhecimento mais prático, aqueles caras que fazem, mas não... É aquele negócio. O cara da academia muitas vezes sabe como é feito, mas nunca fez. Aí tem um maluco da prática que sabe fazer, mas não sabe por que ele está fazendo aquilo, porque não conhece a teoria. Aí começou a me bater um conflito. Eu falei, caramba, cara. O que é técnica? É a mistura das duas coisas. É você saber o que está fazendo e por que está fazendo aquilo. Então, quando você junta a epísteme e a phronesis, você tem a tecne. Lembra daquela revista que tinha? Então, a tecne é isso daí, é a mistura da epísteme com a phronesis. Ou seja, é você fazer e saber por que está fazendo. E aí, então, começou, nessa época, na verdade, em 2012, eu abri a minha empresa, que é a Engracom Engenharia e Arquitetura, www.engracom.com.br, e comecei, então, a testar as teorias que eu tinha aprendido, né? Ou seja, pô, tinha lá um monte de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas a questão é, pô, será que tudo isso funciona na prática? Eu tenho o peito de encarar o negócio e encarar? Aí o jiu-jitsu me ajudou nisso. A música me ajudou nisso, ou seja, chegar e tocar num palco onde você nunca viu ninguém, encarar as pessoas, e no campeonato de jiu-jitsu cair para dentro no meio de um tatame lá, encarar um cara com baba na boca querendo te matar. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer isso na engenharia também, eu tenho que também cair para dentro e testar minhas teorias. E aí comecei a me envolver com uma série de projetos, né? Esse daqui é uma marquise caiu aqui em Maringá e derrubou 15 sacadas. Eu escrevi um artigo para Engineering Failure Analysis, foi publicado, um estrago gigantesco. Aqui uma queda de uma cortina de estacas, também fiz o laudo. Estou mostrando alguns exemplos de trabalhos profissionais que eu tive a chance de me envolver nesse tempo, né? A queda aqui no Paraná do governador Requião, na época, ele foi entregar 200 ambulâncias e o palco caiu, os políticos caíram tudo, se machucaram tudo lá, né? Ainda bem que estava cheio de ambulância para levar os caras lá, né? Aqui um colapso de um silo, uma moega, na verdade, fizemos a investigação também. O ano que passou, eu tive a honra de ser também um consultor dessa construção do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, lá em Brasília. Então, trabalhar em Brasília foi um grande sonho, né? Porque lá a gente teve Joaquim Cardoso, Oscar Niemeyer, né? Enfim, que há de mais interessante na engenharia nacional, grande parte foi feita em Brasília e eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor em concreto protendido nessa obra em Brasília. Esse daqui é um polo petroquímico em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Então, consegui, ao longo dessa época de empresa, além da atividade docente, né, na Universidade Estadual, eu não tenho mais dedicação exclusiva, consegui me envolver com trabalhos aí no âmbito nacional, que foi muito gratificante. Aqui o ginásio de esportes na UEM, né, a gente tinha essas tesouras aqui, esses arcos, na verdade, que estavam perdidos no meio de umas bananeiras. Pegamos esses arcos aqui e transformamos ele nisso. Fizemos esse ginásio de esportes,
recuperamos as treliças e transformamos, então, as treliças, deixando esse ginásio de esportes aqui em Maringá. Esse daqui é um edifício, na verdade, não é Mato Grosso do Sul, é no Mato Grosso, uma cidade chamada Água Boa, primeiro prédio da cidade, também projeto meu. Esse daqui é um projeto aqui em Maringá, a reitoria da Unicesumar, com lajes protendidas, nervuradas, com 12 metros de vão, nos dois sentidos. Um prédio muito legal, tenho um carinho, fiz em parceria com um engenheiro que foi meu professor, que é o professor João de Miranda, um grande professor, um grande profissional que me deu muitas oportunidades. Então, as pessoas também são importantes na nossa jornada, né? Conhecer pessoas, pessoas que dão oportunidades. Esse é o edifício Hanover, que está sendo feito em São Bento do Sul, ainda nas primeiras lajes. Esse daqui é o edifício Triunfo, em Maringá, vai ser um prédio de 17 pavimentos, está em construção aqui, já instalaram a grua, está subindo. Esse é um projeto que a gente fez, que é o maior centro de eventos no Paraná, é uma estrutura que mistura pré-moldado com concreto armado e protendido. E o grande barato desse projeto é essa escada helicoidal com patamar intermediário. Aqui dá para a gente ver melhor, né? Essas 3 vigas protendidas com 16 metros de vão, e aqui a laje helicoidal, e ela pronta aqui já depois de acabada. Então, vim me envolvendo com esses projetos, né? Fazendo uma série de incursões, e sempre fixo nesse tripé, né? Jiu-jitsu, música, engenharia, e sempre também dando atenção, muita atenção para a minha família. Acho que a família também é importantíssima para o indivíduo poder se assentar melhor, né? Ter uma base, um motivo maior pelo qual ele luta. Então, também agradeço muito a minha família. E gosto muito dessa frase do Basho, que era um andarilho japonês, ele gostava de andar pelos vilarejos, escrevendo poemas curtos que a gente chama de haikais. Os haikais são fotografias do momento. E tem essa passagem que eu gosto demais. Ele fala: aprende do pinheiro diretamente do pinheiro, do bambu diretamente do bambu. Então, veja bem, o pinheiro é uma árvore muito forte. Então, quando passa uma ventania, uma tempestade, ela tenta se manter em pé. E, às vezes, acaba caindo. Já o bambu é uma árvore mais flexível, né? Vem uma tempestade, ela cede, se abaixa, baixou a tempestade, ela volta de novo de forma imponente, tá? Então é isso, o que é do pinheiro, aprende com o pinheiro, o que é do bambu, aprenda com o bambu, mas acima de tudo, aprenda. E procure ver essas correlações, né? Na verdade, tudo está conectado e tudo vai gerar influência na sua engenharia. Acho que esse é o maior recado que eu gostaria de passar para vocês. Às vezes você está com conflito, querendo largar a engenharia, pô, isso não é para mim e tal. Por que não? Talvez você esteja enxergando a tua engenharia de maneira diferente. Pense como os outros campos podem fazer diferença na sua engenharia, tá? Assim como eu descobri que o jiu-jitsu e a música são os grandes diferenciais, talvez, da minha engenharia, eu acho que se vocês pensarem de mente aberta, tentando ver essas relações existentes entre os vários campos da vida, eu acho que isso pode agregar bastante para vocês. Eu agradeço aqui a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul por me dar a oportunidade, né, de falar de um tema tão diferenciado, um tema tão, não digo fora, porque na verdade não é que isso é estranho, na verdade falta isso dentro da engenharia, né? As pessoas contarem a sua história, a maneira como elas enxergam a profissão, o que influencia elas, né? Eu acho que enquanto a arquitetura tem esse lado mais artístico, a engenharia herdou um lado mais careta, que eu acho que não deveria ser assim, sabe? Eu acho que a gente deveria se abrir mais para as artes, ter um contato melhor com os arquitetos, entender melhor o universo deles e se influenciar melhor por esses campos artísticos, tá? E agradeço a todas as agências de fomento que me ajudaram ao longo da minha trajetória, né? Não fosse FAPESP, CAPES, CNPq, a UEM, Fundação Araucária, não dava para ter contado metade dessas histórias, né? Tá? Então, eu deixo aqui o meu contato no Instagram, rsouza.eng. Lá eu tenho umas publicações interessantes, que são os ídolos estruturais, onde eu coloco a história de vários engenheiros de estruturas, e também dou os livros que eu acho que são obrigatórios em engenharia, e também vou mostrando as minhas obras, meus desafios diários, né? Volta e meia, toco uma guitarra lá também, ponho uma coisa de luta, ou seja, faço uma diversificação,
né, para o pessoal aí que é cabeça aberta, poder ter uma fonte aí de inspiração, né? Acho que a gente se inspira e também inspira os outros. Eu acho que é legal se vocês puderem sair dessa cabeça de só engenharia, né? Ou seja, o que fora da engenharia pode te ajudar, tá? Então, essa é a minha mensagem. Agradeço a todos. Volto a palavra aí para o Luan para responder perguntas caso existam. Tá bom? Obrigado pela atenção. Nossa, muito bom. Muito obrigado pela apresentação, professor Rafael. Bom, olhando o chat aqui, juntando com a minha percepção, eu acho que cabe uma pergunta aí para a gente fechar com chave de ouro, né? Que foi até uma pergunta que um dos participantes fez e eu vou desenvolvendo um pouquinho, que é o seguinte: primeiro, como que você encontrava tempo para fazer tudo isso lá na sua vida como estudante, né? E, de quebra, qual conselho você daria para o estudante de engenharia não fique só à mercê do ensino de engenharia e consiga transcender ao estudo de outras áreas que tenha uma experiência não exatamente igual à sua, mas que também grantifique a carreira dele como engenheiro civil tanto quanto grantificou a sua. Então, eu olhando agora, eu penso que o tempo é o seguinte: quando você não está trabalhando, você tem que estar fazendo o quê? Se divertindo, né? Então, na verdade, para mim, tanto a engenharia como o jiu-jitsu e a música são grandes diversões. Eu, quando estou trabalhando, fazendo projeto, cara, puta, para mim é muito legal. Eu escolho um disco, uma banda e vou desenvolvendo um projeto estrutural escutando essa banda. Então, eu não estou trabalhando, eu estou escutando música. Tá entendendo? A hora que eu vou lutar, eu estou fazendo exercício físico, que é o meu ócio, eu estou me divertindo, estou fazendo bem para minha saúde. Então, na verdade, os momentos de lazer, e aí também uma forma de registro, que eu acho que eu gosto de registrar bem as coisas, é que acabaram fazendo com que eu tivesse essa produtividade, né? Mas eu penso assim, você tem que ver, em vez de você ficar deitado no final de semana, na cama, com o controle remoto na mão, você começa a fazer alguma coisa que você gosta, que gosta muito, que você sente que mesmo com o corpo cansado, com a mente cansada, você teve prazer. Eu acho que esse é o grande segredo das coisas, né? Quando você vê, você curtiu também, fez uma outra coisa e as coisas vão se acumulando, né? Agora, a grande questão é encontrar esses prazeres, né? Você vê, eu, por causa do jiu-jitsu, eu descobri que correr melhorava muito minha resistência cardiorrespiratória, né? Mas correr é um saco, cara. Aí o que eu fiz? Eu enganei a mente. Falei, cara, correr é ruim, mas escutar música é legal. Aí, fone de ouvido, escolhi um disco bacana e escutar o disco. Então, quer dizer, eu não fui correr, eu fui escutar música, eu enganei minha mente. Então, a gente tem que estar o tempo todo enganando a mente. Eu acho que essa é a grande sacada. Se você já, pô, tem que ir na academia, que saco, você não vai. Agora, pô, vou escutar música. Você vai, fez academia, cansou o corpo, fez um bem para você e tudo mais. É que no Brasil eu passei por isso, né, cara? Não é Brasil, não, é mundial, né? A gente associa muito o prazer a, sei lá, bebida, por exemplo, festa, né? É isso. Para te chamar para ir numa balada para tomar cachaça, não falta gente. Agora, quantos vão te chamar para fazer uma coisa boa, uma coisa legal? Pô, vamos comer um açaí, vamos no McDonald's comer uma salada? Pô, não vão te chamar, cara. Então, são coisas que você mesmo tem que descobrir, que fazem bem para o seu corpo, para a sua mente, para que você esteja preparado para encarar a sua profissão. Então, ou seja, você quer ser um bom profissional, você tem que estar em treinamento, cara. Não é só você sentar e fazer... Não, cara. Você tem que estar se preparando. Então, se você tiver com uma boa saúde, cuidando da sua saúde, tudo isso vai refletir no seu desempenho na hora que você tiver que sentar e fazer um projeto. Você vê, um projeto de prédio, cara, são às vezes 200 pranchas. Né? São 200 pranchas. Cara, tem que ter muita pegada. Então, se eu não tivesse uma boa resistência física, o cara não aguenta fazer projeto. Vou fazer perícia? Cara, eu já trepei em muro, já subi em coisa alta, sabe? Tem que sair correndo de cachorro.
Se não é o jiu-jitsu, o cachorro me morde, eu caio dos locais. Então, tudo isso vai me ajudando, né? Então, assim, a gente tem que saber conciliar, encontrar atividades que nos dão prazer e que nos preparam para a profissão, né? Eu acho que essa é a grande sacada, porque a vida, a ampulhetinha da vida, né? A areinha tá caindo para todo mundo, filho. Tá caindo. Você vê, eu fui jovem também, tive 18 anos. Hoje eu tô com 44. Pô, falo, caramba, bicho, eu já sou tiozinho já. Os caras me olham, sou tiozinho. Então, assim, o que a gente plantar agora, vamos colher lá na frente, né? No futuro. Ah, cobre o seu preço. Então, a dica que eu dou para a galera é: tenham sensibilidade no dia a dia de descobrir atividades que façam bem e que possa influenciar de alguma maneira na profissão, na tua profissão de engenharia, né? Não ser mole. Tá? A palavra é essa, pô, isso da semana inteira, cálculo, física, vai pro boteco e beber, sexta, sábado e domingo. Você chega na segunda, frito, não vai conseguir estudar, cara. Tá entendendo? Tá atrapalhando o teu desempenho. Ele é paliativo, ele te faz bem naquele momento, mas depois fica ruim, tá? Então tem que descobrir as atividades. Ou vai comer, né? Pô, o cara desconta na comida, come, 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 come para matar a ansiedade, né? Então é muito louco tentar descobrir atividades que possam nos fazer bem, para levar uma vida com inteligência e sabedoria e que possam incrementar nossa performance na profissão que a gente escolheu, né? O negócio e tem aí ter muita sabedoria para descobrir, assim como eu descobri a minha e agora aceitei, porque também vai ter o conflito, né? Tem o cara que, por exemplo, sei lá, joga basquete, fala, caramba, pô, poderia ser profissional de basquete, né? O cara sofre porque está fazendo engenharia, ele queria largar a engenharia para ser basqueteiro, mas, pô, vai jogar o basquete com o mesmo prazer, cara, sem compromisso. Tem o prazer do basquete. Se algum dia der certo o basquete, beleza, mas você é engenheiro civil. Então é mais ou menos por aí que eu acho que funciona, né? Ah, legal. É que me veio até um termo agora, seria uma espécie de procrastinação criativa, né? Exato, Selecionar as coisas que geram valor, né? exatamente. Ter um caderninho, anotar tudo que você faz, cara. Eu acho que isso é importante, tuas ideias, né? Tudo é estratégia. Se você estiver demorando demais, você está com a técnica errada. Tudo na vida é técnica. Você já deve ter sentido o seguinte, pô, você acha que é o fera do AutoCAD. Você vai fazer um trabalho junto. Hoje não é nem AutoCAD mais, né? Hoje a galera já está no Revit, né? Já é o BIM. De repente você vê o cara fazendo um comando lá, você fala, mano, que comando que é esse? Né? Aí você vê o cara fazendo a coisa muito mais rápido do que você, porque ele sabe uma técnica. Ou seja, gente, na vida são técnicas. Então, se você sabe técnicas que vão te ajudar, você está na frente. Né? Ah, sensacional. Bom, acho que a gente já desfrutou enormemente do seu tempo aqui, então acho que a gente pode finalizar. Professor Rafael, agradeço imensamente essa apresentação brilhante. Eu tenho certeza que não serve só de inspiração para mim, mas certamente a partir de agora servirá de inspiração para outras pessoas que não te conheciam. Sigam o professor lá no Instagram, que eu sigo ele há algum tempo e é super legal acompanhar os posts dele. Às vezes você está lá meio cabisbaixo, está desanimado, você vê lá um story dele, você já se anima já e vai para cima. É isso aí. Professor, fica à Agradeço a vontade todos aí. aí pela oportunidade, hein? Valeu, brigadão. Espero que possa trazer pelo menos uma reflexão aí para vocês. Com certeza, obrigado. E também aos participantes, muito obrigado pela disponibilidade de tempo. E não deixe de participar dos demais eventos da Semana Ciência e Tecnologia que estão acontecendo ao longo da semana. Um abraço a todos. Tchau, professor. Valeu, tchau, tchau.